Estão connosco neste Jornal à Noite no Now, Judite Sousa, jornalista, e Eduardo Damas, diretor-geral editorial adjunto da Sábado. Judite, muito boa noite. Boa noite, Eduardo. Obrigada pela presença, Judite. Vou começar por si. Luís Montenegro está a receber algumas críticas pelo facto de ontem à noite podia ter expressado qual o sentido de voto nesta segunda volta das eleições presidenciais e não o fez depois desta derrota do candidato que apoiou, Luís Marcos Mendes. Porquê é que não o fez e se Luís Montenegro tinha ou não outra saída que não essa? Eu acompanhei algumas análises políticas durante o dia de hoje e algumas intervenções também de dirigentes políticos criticando Luís Montenegro por se manter equidistante na segunda volta. Eu acho que Luís Montenegro não tem alternativa e vou explicar porquê. Porque Luís Montenegro, se declarasse o apoio a António José Seguro, iria abrir uma frente de guerra com André Ventura, nomeadamente no Parlamento, onde o Chega é o líder da oposição na Assembleia da República. Mas a questão mais importante nem é essa. É que Luís Montenegro iria municiar André Ventura com um argumento. André Ventura poderia dizer: António José Seguro não é apenas o candidato do Partido Socialista, mas é também o candidato do PSD. Logo, é o candidato do sistema. Portanto, do meu ponto de vista, este argumento nunca, em circunstância alguma, poderia ser dado por Luís Montenegro a André Ventura. Portanto, foi uma estratégia inteligente por parte de Luís Montenegro. Porque iria municiar André Ventura. Portanto, feita esta análise, eu considero que Luís Montenegro realmente não teve outra alternativa que seja aquela que decidiu, ou seja, dar liberdade de voto aos militantes e eleitores do PSD. Dito isto, acho que Luís Montenegro tem dois problemas. Tem o problema, antecipadamente, de sabermos qual vai ser o resultado de André Ventura na segunda volta. Previsivelmente, André Ventura vai subir na segunda volta o seu score. Se André Ventura, na segunda volta, por hipótese, tiver 33% ou mais, o que não é de excluir, significa que ele fica com um resultado eleitoral superior ao da AD neste momento. E este é um problema para Luís Montenegro e é um problema para o atual sistema partidário tal como ele está configurado. Porque com este resultado a acontecer, André Ventura irá assumir-se com toda a legitimidade como líder da direita. Direita essa que neste momento representa 2/3 do eleitorado português. Nós temos a direita radical de André Ventura, temos a direita liberal de João Coutinho de Figueiredo e temos a direita moderada do PSD. Estas três direitas representam 2/3 do eleitorado. Portanto, há aqui uma nova realidade política a considerar. O outro problema que para terminar esta questão, o outro problema que eu acho que se coloca a Luís Montenegro é que ele tem que se reposicionar no governo perante estas eleições presidenciais. Eu acho que ele não está a saber ler o país. Ele diz que há uma percepção de caos na saúde, mas não há uma percepção de caos. Há caos. E há caos na área metropolitana de Lisboa. Há caos na área metropolitana de Lisboa e o governo tem que saber ler o que é que se está a passar. Há caos porque a saúde está partidarizada, porque as administrações hospitalares estão partidarizadas, porque há um problema de organização e gestão nos hospitais. Mas acha que os portugueses quiseram dar um recado nestas eleições a propósito disso? Deixa-me só concluir este ponto, porque eu tenho, infelizmente, por razões familiares, algum conhecimento adquirido nos últimos meses em relação ao Serviço Nacional de Saúde. E para além de afirmar com convicção e com tristeza, obviamente, que há um problema de caos na área metropolitana de Lisboa, o Governo também tem que acabar com os negócios à volta da saúde, que são muitos, e tem que ter coragem para afrontar os poderes corporativos. Judite, mas de certa forma acha que os portugueses quiseram dar um recado ao Governo com o resultado destas eleições? É óbvio que a derrota do Luís Marcos Mendes não é só a derrota de Luís Marcos Mendes. Quer dizer, Luís Marcos Mendes tem um resultado que é um resultado muito mau, não é?
Não é só a derrota dele, não foram só os erros de Luís Marques Mendes, não foi só o facto de ele ter sido atacado pelo almirante Gouveia e Melo. O resultado de Marques Mendes tem que ser lido pelo PSD de uma forma global. Com uma avaliação do trabalho do governo? De uma forma global. Luís Marques Mendes, depois do ataque de Gouveia e Melo, não teve outra saída que não fosse encostar-se ao governo, e ao encostar-se ao governo, encostou-se às políticas do governo, numa semana em que houve imensos problemas ao nível da saúde. Portanto, o resultado do Luís Marques Mendes é um resultado dele, mas também é um resultado do PSD e de certa forma, das políticas governativas. Eduardo, o PSD fica aqui numa posição muito incómoda entre o não dizer nada ou apoiar André Ventura. E deixa-me perguntar-te se vês alguém do PSD com coragem para vir dizer que vai votar André Ventura. Porque o que vimos até agora foram figuras que não são de primeira linha do PSD a dizer que vão votar em António José Seguro. Sim, e essa é a realidade do dia e de ontem, que é a sucessão de nomes do PSD, da Iniciativa Liberal, que têm vindo a terreiro dizer claramente que a sua opção de voto é António José Seguro, e isso é uma coisa que vai muito ao encontro daquilo que é a própria estratégia do candidato, não é? No fundo, alargando o seu espectro potencial de voto e transformando de facto, porque essa é a narrativa de alguns dos apoios, também é transformando de facto a segunda volta numa... não naquela cartada a Mário Soares que Ventura quis ir buscar, quando em 86 Mário Soares, na segunda volta, criou uma lógica frentista do centro-esquerda para, agitando o papão da reação que aí vinha para enfrentar aquela vaga monumental que era a candidatura da AD e de Freitas do Amaral, que tinha tido 46 ou 47, quase tinha ganho na primeira volta, e portanto Ventura está a querer imitar, digamos, essa cartada do frentismo, transformando estas eleições num combate entre a esquerda e a direita, e estes apoios que vêm da área da direita vêm, no fundo, neutralizar muito essa lógica e dão alguma consistência, dão muita consistência ao discurso de António José Seguro, que quer transformar esta segunda volta, sobretudo, numa opção entre a democracia e a indecência, digamos assim, porque não é a cartilha da esquerda contra a direita radical, não é nada disso, é basicamente a correspondência àquele apelo que ele deixou no seu discurso de encerramento, dizendo que os democratas que não querem uma transformação abrupta do sistema, que não querem um presidencialismo fático a partir de Belém, quer mudar a Constituição, que não querem mudar a Constituição, querem defender determinado tipo de valores, portanto não devem ir por esse enquadramento, digamos assim, entre aquilo que é a luta por uma determinada ideia de democracia e quem é que quer transformar. E, portanto, nesse sentido, Eduardo, esses apoios... E António José Seguro tem argumentos muito fortes para contrariar os ataques de André Ventura. Sim, além do porque o passado ideológico de António José Seguro, vamos lá ver, hoje o André Ventura atacou o António José Seguro, disse que ele era socrático e ligado ao José Sócrates e ao Ferro Rodrigues. Esse discurso não tem adesão à realidade. Não, exatamente. Vamos lá ver. É preciso perceber qual é o posicionamento ideológico do António José Seguro. O António José Seguro é um guterrista. Ele foi ministro adjunto de António Guterres. Ele é um homem que se identifica com a chamada terceira via do Tony Blair, que há uns anos, no Reino Unido. A palavra é essa e corrente ideológica que foi, digamos assim, concebida e conceptualizada não por Tony Blair, mas pelo seu principal assessor político, que foi o Alastair Campbell, que de resto, para informação, vale a pena. É ele o autor da célebre frase "A Princesa do Povo", a propósito de Diana de Gales. A frase foi atribuída a Tony Blair, mas na realidade a frase é da autoria do Alastair Campbell. E é com este movimento social-democrata europeu que António José Seguro se identifica. António José Seguro nunca foi visitar o José Sócrates à cadeia em Évora. Se me permite, Judite, isso vem até um bocadinho de trás, porque houve uma coisa que inspirou muito essa geração nascida em 60 e que, no fundo, desperta para a política no finais dos anos 70, 80 e que apanhou muito aquilo que o Dr. Mário Soares chamava o socialismo democrático, para outros era a social-democracia, e António José Seguro vem desse universo. E, portanto, no fundo, é aquela esquerda com uma certa direita admite... E este movimento, a terceira via do Tony Blair... é o herdeiro disso. Coincide temporalmente com o guterrismo, não é? É o herdeiro disso. E portanto, António José Seguro tem de facto essa vantagem.
e além dessas questões da colagem ao Sócrates, ou a relação com Costa... Ou seja, essa ideia de que vivemos também 50 anos de socialismo como se fosse numa versão bolivariana, marxista, castrista, é um absurdo. E, portanto, estes apoios à direita são de facto bastante significativos e desmontam muito essa forma, essa tentativa de Ventura de enquadrar isto no combate entre a esquerda e a direita. Mas respondendo à tua pergunta inicial, rapidamente... Se vias alguém no PSD a apoiar André Ventura numa segunda volta? Eu acho que esse campo começa a encurtar radicalmente, brutalmente, digamos assim. Não vejo ninguém... Começo a não ver ninguém nessa posição. Pelo menos para já, até agora, a partir do momento em que Pedro Passos Coelho nunca o faria, do meu ponto de vista... Mais provável é que se mantenha em silêncio. Sim, eu penso que ele hoje clarificou isso. Vimos mesmo outras figuras que são próximas a deixarem isso bastante claro ontem à noite. E não estou a ver, francamente, ninguém... Eu acho que o PSD tem coisas muito mais complexas com que a Judite fez uma análise muito boa sobre a situação em que o PSD se encontra. Luís Montenegro não está a saber ler o país. E, de facto, o Luís Montenegro quis, no plano mais imediato, pensar nas condições em que fica de exercício do poder, no governo. Este resultado, que é de Marcos Mendes, mas é muito dele também, e decorre muito da ausência do partido na própria campanha de Marcos Mendes, em certo sentido, no fundo contribuindo para esta tragédia, do ponto de vista dos sociais-democratas. E uma das consequências práticas que eu acho que vai ter no curto prazo é, há certo tipo de medidas do governo, de reformas, alegadamente, que o governo quer fazer. Estou-me a lembrar, por exemplo, da legislação laboral, que eu não sei se fica com muitas condições políticas para fazer nos termos exatos em que queria fazer, sem uma ampla negociação, deixando muito de lado alguns dos 101 artigos, que no fundo é quase um código novo, que quer fazer. Por exemplo, é apenas um exemplo. E, portanto, ele sai numa situação muito complexa em que tem, por exemplo, à sua direita Coutrinho e Ventura juntos com 2.200.000 votos, e ele tem sistematicamente desenvolvido uma estratégia de procurar negociar com alguém, enfim, em condições de vantagem com Ventura, que não tem sido muito possível, e agora daqui para a frente será ainda muito mais complicado.